acidente. A competência é civil. Beleza? Joia? Tranquilos? Obrigado pela participação e vamos a mais uma dúvida. Vamos lá. A primeira jornada de direito do trabalho traz enunciado 41, que destaca que os honorários advocatícios deveriam ser pleiteados na Justiça do Trabalho. E você falou que o STJ entende ser da Justiça Comum. Qual prevalece para a prova? Olha, veja, por mais que eu considere a súmula 363 do STJ incorreta, de fato eu não considero essa súmula algo... Do ponto de vista jurídico, né? Vamos deixar muito claro, eu não estou querendo puxar a sardinha para a Justiça do Trabalho, não. Muito pelo contrário, acho que se a Justiça do Trabalho puder desafogar o âmbito trabalhista, é até melhor. Sinceramente, acho até melhor, não é isso, não. O que eu acho é que, de acordo com a lei, a súmula do STJ não está correta, a súmula 363 está errada. Acho que a Justiça do Trabalho, nas manifestações que teve, trazendo esta cobrança de honorários advocatícios para a Justiça do Trabalho, está certa. Quero deixar uma coisa clara, hein? Por favor, quando eu falo de cobrança de honorários advocatícios, eu não estou falando de cobrança de honorários sucumbenciais. Os honorários sucumbenciais, para o leigo aí que está me assistindo, são aqueles honorários advocatícios que a parte que perde o processo tem que pagar. À guisa de ilustração, se eu proponho uma ação contra a Invicta Limitada, na esfera civil, cobrando alguma coisa que ela prometeu me pagar e não me pagou, e eu ganho esta ação, a Invicta Limitada tem que pagar aquela indenização que eu postulei, mais os honorários do meu advogado. Esses são os honorários sucumbenciais. Sucumbenciais, vamos deixar claro. Esses são os honorários sucumbenciais. E estes honorários, se a Invicta Limitada, no exemplo citado, não me pagar, eles devem ser postulados no próprio processo onde foi conquistado. Nesta ação que eu entrei contra a Invicta Limitada, se a Invicta não pagar os honorários do meu advogado postula esses honorários na própria ação. Não são esses honorários advocatícios que eu estou falando de honorários advocatícios decorrentes de contrato. Quer seja contrato verbal, quer seja contrato escrito, eu estou falando de honorários decorrentes de contrato de trabalho. Por favor, tomem cuidado com isso, tá? Por favor. Honorários advocatícios estes que na Justiça do Trabalho, em regra, nem tem. Porque a Lei 5584 de 70, assim como a súmula 219, só admite os honorários advocatícios na Justiça do Trabalho se a parte estiver assistida por advogado de sindicato de classe e comprovar insuficiência financeira. Tá? Na relação de emprego. A Instrução Normativa 27 de 2005 do Tribunal Superior do Trabalho admite os honorários sucumbenciais quando estiver resolvendo alguma coisa no âmbito trabalhista no que diz respeito à relação de trabalho e não à relação de emprego. Então, os honorários que eu estou falando, que acho que deveriam ser postulados na esfera trabalhista, são os honorários decorrentes de contrato de trabalho, de contrato de honorários, verbais ou escritos, mas de contrato de honorários advocatícios. No entanto, a pergunta do doutor é: André, prevalece o enunciado da primeira jornada de direito do trabalho ou não, André? Prevalece a súmula do STJ? Doutores, conquanto, repito, não seja a posição que eu pactuo, a pergunta quer saber o que coloca para a prova. Súmula do STJ. Não tenha dúvida. Não dá. Por mais que eu considere mais correto o enunciado da primeira jornada de direito do trabalho, não dá para comparar a força de um enunciado, e por favor, hein, eu não estou falando de súmula do TST, é um enunciado da primeira jornada de direito do trabalho. E não dá para comparar o enunciado da primeira jornada de direito do trabalho com a súmula 363 do STJ. É claro que a súmula 363 do STJ tem força muito maior que um simples enunciado da primeira jornada de direito do trabalho. Conquanto eu não considere correto, a pergunta do senhor, doutor, é para colocar na prova. O que deve ser colocado na prova? A súmula 363 do STJ, que caracteriza os honorários advocatícios para a Justiça Comum e não a Justiça do Trabalho. Joia? Perfeito? Tranquilos? Na boa? Vamos continuar então, doutores. Temos ali a nossa terceira pergunta. Vamos lá? Professor André, qual a competência do funcionário público estatutário?
Ah, como eu falei para vocês, veja, eu não quero que cause dúvida, certamente, aliás, acho que ficou faltando, a pergunta do doutor é interessante, porque eu falei que a competência do funcionário público estatutário não é da Justiça do Trabalho, mas eu não falei de quem era. Boa pergunta, doutor, o senhor tem razão, você está absolutamente correto. Só quero fazer mais uma ressalva para que, por princípio didático, tá? Eu quero pecar pela didática, que como professor sempre eu tento caracterizar nas minhas aulas. O funcionário público seletista, porque, doutores, cada vez é mais comum os funcionários públicos serem contratados sob concurso público mesmo, de acordo com o artigo 37 da Constituição, só que serem regidos pela CLT, né? Eu acho, inclusive, muito mais justo o regime seletista do que o regime estatutário. Estatutário, o estatuto faz meio que quer e o empregado público, o funcionário público tem que acabar meio que admitindo isso, né? Inclusive, tem muita gente que diferencia funcionário público de empregado público. Qual é a diferença? Funcionário público é regido por estatuto, empregado público é regido pela CLT. Acho um pouco de sofismo demais, mas em todo caso, se existe essa divisão, eu vou respeitar. Portanto, o funcionário público regido pela CLT, que boa parte da doutrina sequer chama de funcionário, e sim de empregado público, postula na Justiça do Trabalho, como eu havia dito. Mas e o funcionário público estatutário? Onde ele vai postular os seus direitos? Já sabemos que não é na Justiça do Trabalho, já até falei para vocês da ADIM, promovida pela AJUF, Associação dos Juízes Federais, 3395, que garantiu que a competência, com efeito ex-tunc, não é da Justiça do Trabalho. Perfeito, tá. Mas qual é a competência, André? Foi essa a pergunta que me foi feita. A competência depende do tipo de funcionário público. Doutores, a regra é, funcionário público municipal, a competência da vara da Fazenda Pública do município. Funcionário público estadual, vara da Fazenda Pública do Estado. Funcionário público federal, Justiça Federal. Tá claro? Funcionário público municipal, vara da Fazenda Pública do município. Estadual, vara da Fazenda Pública do Estado. Federal, Justiça Federal. É esta a competência para o funcionário público, na acepção do termo estatutário, regido por estatuto, como, por exemplo, os funcionários do Poder Judiciário, como, por exemplo, os policiais militares e assim por diante. Se for o empregado público, se for regido pela CLT, a competência é da Justiça do Trabalho. Tá claro? Tranquilo? Obrigado também pela participação, doutor. E vamos para mais uma pergunta. Vamos lá. Existe alguma possibilidade da Justiça do Trabalho julgar demandas entre sindicatos? Ah, boa pergunta. Existe. Aliás, é aquilo que eu sempre costumo dizer, né? É a única hipótese, doutor, que nós poderemos ter uma ação na Justiça do Trabalho entre duas pessoas jurídicas, se confrontando. Porque quando o sindicato se institui, ele tem a possibilidade de se tornar uma pessoa jurídica, certo? E se um sindicato vai brigar com outro sindicato, a demanda entre sindicatos é de competência atualmente da Justiça do Trabalho. Tá? André, mas o sindicato briga com outro? Eu conheço quando o sindicato quer cobrar a contribuição sindical do empregado ou do empregador. O empregador filiado, que deve a contribuição mensal lá para o sindicato, não paga, legitima o sindicato a cobrar isso. Também essa cobrança é na Justiça do Trabalho. Mas um sindicato brigar com o outro sindicato, e quando eu falo brigar, vocês estão me entendendo, né? Acionar o outro sindicato. Quando que isso acontece? Ah, doutores, isso no Brasil acontece muito. Muito, muito, muito. E vou dar um exemplo para vocês. Acontece por causa de um princípio trazido pelo artigo 8º da Constituição Federal, que é o princípio da unicidade sindical. O artigo 8º da Constituição destaca que não é permitido a instituição de mais de um sindicato representativo da mesma base territorial, da mesma categoria, na mesma base territorial. Entendam base territorial como município, ou seja, a guisa de ilustração. Eu não posso ter 2 sindicatos de metalúrgico em Maringá, aí no Paraná. De jeito nenhum.
Só posso ter um, porque eu não posso ter mais de um sindicato representativo da categoria profissional naquela base territorial.